Olá, meu nome é Fabiano Barros e eu posto vídeos com dicas e estratégias para você que pretende ser aprovado em um concurso público. Nos próximos dias, deve ser aprovada definitivamente no Congresso a PEC 241, que trata da limitação dos gastos públicos da União. E junto com ela, logo em sequência, é bem provável que venham também novas regras limitando também os gastos públicos dos estados. A pergunta que muita gente se faz é: isso irá prejudicar os concursos públicos? Primeiro, é preciso entender o que é essa PEC 241 e por que ela foi elaborada. Mas antes disso, para entender o que é a PEC, é preciso ter em conta que há basicamente duas visões contrapostas na sociedade e, consequentemente, no meio político, a respeito de como devem funcionar os gastos públicos. E, por extensão, se deve ou não haver essa PEC. As posições mais à esquerda entendem que o Estado precisa manter o gasto público elevado, dando subsídios a diversos setores da economia, auxílios, bolsas, principalmente para os mais pobres, porque eles entendem basicamente duas coisas: que cabe ao poder público propiciar isso diretamente, porque o mercado sozinho não irá atender a essas pessoas, e entendem também que ao intervir nessas situações com o dinheiro, com o gasto público, isso aquece a economia e acaba gerando empregos, gerando melhores condições na sociedade. Foi isso que fez o governo da ex-presidente Dilma e que acabou trazendo com que o gasto, o endividamento público batesse todos os recordes. Por outro lado, os setores mais à direita entendem que o Estado deve intervir bem menos na economia, dar menos subsídios, menos bolsas, gastar menos e ser menor, atuar apenas naquilo que for essencial, regulando, trazendo legislações, regulando a atuação das forças de mercado. Para eles, se o governo apenas fizer isso e deixar o mercado agir por conta própria, a própria regra da oferta e da demanda irá fazer com que a economia cresça, gere riquezas, gere empregos. Essa é a visão de quem está hoje no governo. O problema da primeira corrente, como eu disse, mais à esquerda, é que o Estado não produz nada. O Estado apenas recolhe da sociedade para poder gastar. E se falta dinheiro, as únicas opções que o Estado tem é aumentar os impostos, os tributos, ou endividar o Estado. E o Estado brasileiro está hoje bastante endividado com a carga tributária altíssima. Além do mais, toda essa equação gera pouca credibilidade no mercado, o que por si só também prejudica em muito o desenvolvimento nacional. Isso acaba gerando um círculo vicioso de juros altos, inflação e desemprego. É como se o governo anterior tivesse gastado tudo o que tinha em caixa, torrado o cheque especial e sacado todos os limites em todos os cartões de crédito. O país estava indo a passos largos para o precipício, a falência mesmo, o caos. Só havia duas opções, duas saídas possíveis: o calote, o governo declarar que não pagaria suas dívidas, seja com brasileiros ou estrangeiros, ou um brutal controle dos gastos públicos, que é a PEC 241. Essa PEC estabelece que os gastos da União, em princípio é só da União, mas como eu disse, é bem possível que vários estados, pelo menos, tenham que se adequar, porque eles também estão endividados, que não aumente os seus gastos globais nos próximos 20 anos. O único aumento possível seria o da própria inflação do ano anterior. A ideia é que, como a economia irá voltar a crescer nos próximos anos, a arrecadação de tributos também irá aumentar, e se o gasto público não aumenta, você passa a usar a diferença para ir abatendo na dívida, reduzindo-a ano a ano, e com isso tornando a economia mais saudável, o setor público mais saudável, com mais confiança, gerando um círculo virtuoso de crescimento, inflação baixa, juros baixos e empregos. Como o gasto não pode aumentar, isso tende também a gerar uma pressão pela maior eficiência do gasto público, de modo que, mesmo não podendo gastar mais, o governo pode gastar melhor, inclusive fazendo concursos nas áreas mais necessitadas.
E esse tipo de discussão da eficiência do gasto já vem ocorrendo, por exemplo, com as discussões sobre os supersalários. E eu espero, com fé em Deus, que isso também chegue aos cargos comissionados. Eu particularmente entendo que deveria haver um limite na Constituição Federal para a quantidade de cargos comissionados em todos os poderes, em todos os entes da federação. Assim como já acontece, por exemplo, com o limite do número de vereadores e de deputados. Assim, o que eu penso é que o que prejudica os concursos públicos e o setor público de um modo geral não é o remédio, que é a PEC, mas a doença, que foi o gasto desenfreado dos últimos anos que gerou essa situação. Não há saída fácil. Agora a resposta, sim, principalmente nos próximos 2 anos, eu acredito que a tendência é que vai ser difícil conseguir aumentos para quem já está no setor público e também vai ser difícil conseguir aumento dos quadros de servidores, de um modo geral, nos órgãos públicos. Houve um crescimento nos últimos anos, a tendência agora é dar uma estabilizada. Mas aqui há 3 questões importantes que é preciso ter em mente. A primeira é que nenhum órgão funciona sem servidores públicos. Por isso mesmo, 60% dos gastos dos estados e municípios e 50% dos gastos da União são reservados para o pagamento de servidores públicos. Só na União são mais de 2 milhões de servidores públicos. E as pessoas continuam saindo dos cargos, seja para ocupar outro cargo. Alguns saem para abrir um negócio, por exemplo, outros se aposentam e outros precisam ocupar seus lugares. Existem órgãos onde a necessidade é tão grande de servidores que não tem como não abrir concursos, mesmo que se tenha de retirar dinheiro de outros lugares para cobrir aquele órgão. Enfim, o ritmo de concursos pode até cair, mas nunca irá parar. A segunda coisa que é preciso ter em mente é que a Constituição traz uma regra da obrigatoriedade dos concursos públicos. A exceção fica por conta dos cargos comissionados, apenas para os casos de chefia, direção e assessoramento. Embora, como eu mencionei lá atrás, se utiliza um pouco desses cargos comissionados de maneira irregular. Mesmo assim, não tem como contratar de outra forma, sem concurso. Caso haja contratação sem concurso, ela é inconstitucional e ela cai no judiciário. Tem que fazer concurso, não tem outro jeito para suprir os órgãos públicos dos servidores necessários para exercer as funções públicas. A terceira coisa importante é que enquanto algumas pessoas ficarão parados esperando o mercado de concursos esquentar novamente, voltar a sair muitos cargos, muitas vagas, muitos órgãos fazendo concurso, você pode ir amolando o seu machado, se preparando em alto nível para não perder o trem quando ele passar. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu recado aqui embaixo, nem que seja o seu 10, e se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo.